Vamos então ao nosso segundo vídeo sobre custo médio ponderado de capital. É importante nós recapitularmos o que foi visto no vídeo anterior. Vocês viram que para calcular o custo médio ponderado de capital, eu preciso avaliar o custo das diferentes fontes de capital para a empresa, seja capital próprio, seja capital de terceiros, e com base nisso, fazer uma ponderação conforme o volume de capital que eu tenho de cada uma dessas fontes. Isso vai ser a minha forma de ponderar e chegar nesse custo considerando todas as fontes. Os nossos slides, né, eles são com base no livro do Gitman, então tem aqui a referência para vocês. Falamos no vídeo anterior do custo do capital de terceiros, né? E eu mostrei para vocês que o custo do capital de terceiros, ele tem que ser ajustado para após o imposto de renda. E ficou faltando nós falarmos então do custo do capital próprio. Vamos pensar quais são as fontes de capital próprio que a empresa tem. A estrutura da fórmula do custo médio ponderado de capital, vou relembrar aqui com vocês. Eu tenho aqui o custo do capital de terceiros, representado pelo K índice I, está aqui, né, ponderado pelo volume de capital de terceiros, né, proporção no volume de capital total de capital de terceiros que eu uso na minha empresa. Seguindo de que nós temos também o custo do capital próprio, e aí nós vamos pensar, né, o que envolve capital próprio? A empresa pode, por exemplo, reter lucros. A empresa pode também, uma empresa de capital aberto, ela pode emitir ações no mercado. Temos também o que? As ações preferenciais. Então, nós temos tanto as ações ordinárias quanto também a possibilidade das ações preferenciais. Agora, nós vamos trabalhar detalhadamente essas fontes de capital. Bom, então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, nós vamos falar do custo da emissão das ações preferenciais. Vamos pensar do ponto de vista da empresa. Quando ela emite essas ações preferenciais, que custos ela tem? Né? Quais os custos envolvidos? É importante pensar sempre que todo valor, né, que é retorno para alguém, para o outro lado é um custo, né? Então, sempre uma informação de retorno é para aquele que recebe, mas é um custo para aquele que faz o pagamento. Então, o que nós estamos pensando aqui é o seguinte: qual o custo para a empresa de obter o capital por meio da emissão das ações preferenciais? Quanto custa isso para ela? Aí você vai me dizer, pagar dividendos, né? Uma vez que ela emitiu essa ação, o investidor adquiriu essa ação com a expectativa de recebimento dos dividendos, né? Ter o seu fluxo de caixa periódico. Então, nós vamos lembrar que o pagamento de dividendos vai representar o custo para a empresa. Além disso, quando nós falamos do lançamento de novas ações, nós temos que pensar que existem custos decorrentes desse lançamento. Então, nós vamos levar isso em conta e lançar na nossa fórmula os recebimentos líquidos com a venda da ação. Além disso, né, o D da nossa fórmula representa o dividendo anual e considerando as ações preferenciais, a fórmula indicada é essa das perpetuidades, né, considerando um fluxo contínuo do direito de a receber dividendos dessas ações. E também pela característica das ações preferenciais de vir por meio legal, como a preferência no recebimento de dividendos, né? Então ele é um direito já garantido, né? Definido na legislação. Então segue aí para vocês observarem a nossa equação e aí vamos fazer um exercício, né? Aplicando essa fórmula. Aqui uma observação importante. Os dividendos, eles são pagos após a empresa cobrir todos os seus custos, suas despesas, pagar os impostos. Então, neste caso aqui, eu não preciso fazer os ajustes como eu fiz no capital de terceiros. E sempre buscando aí, puxando a memória de vocês, tentem relembrar o porquê que nós precisamos fazer, né? Foi preciso fazer o ajuste no custo de capital de terceiros. Isso vai ajudar vocês a fixar melhor a teoria, né, referente ao custo de capital.
Eu trouxe aqui uma estrutura simplificada da DRE só para reforçar com vocês a informação de que os dividendos eles são pagos após a empresa cumprir todas as suas obrigações, depois de pagar todos os seus custos, suas despesas, os impostos, né? Inclusive ali o imposto de renda, só assim a empresa ela vai fazer a distribuição dos dividendos. Para que vocês possam visualizar a aplicação da fórmula do custo da emissão de ações preferenciais, temos aqui um exemplo. Essa ação foi emitida por R$100, nós temos dividendos de 10% deste valor, a promessa de pagar dividendos nesta proporção. O custo para emitir essas ações previsto aí em R$8. E aí vamos descobrir quanto custou para a empresa, né? Quanto custará, nesse caso aqui para a empresa, emitir as ações preferenciais, buscar recursos através dessa fonte de capital próprio. Vamos organizar os dados. Temos os dividendos, portanto, de R$10, 10% ali do valor de 100. Nós temos que calcular o valor líquido dessa ação, porque não chega no caixa da empresa o valor de R$100. Ela teve despesas nesse processo, portanto, nós precisamos levar em conta essas despesas de lançamento das ações. O valor, então, de R$92, né, após o cálculo, e aí é somente a aplicação na fórmula. Temos, portanto, que o custo de emitir as ações preferenciais foi de 10,87%. Ou, né, aqui considerando que essa empresa está fazendo uma análise de quanto custará, né, emitir ações preferenciais caso ela opte por essa fonte de recursos, né, esse custo está estimado em 10,87. Importante aqui observarmos que o custo da emissão das ações preferenciais, ele sempre vai ser o quê? Superior ao retorno que as ações oferecem. Isso porque, olha, nós temos as ações que oferecem aqui 10% em dividendos. Para o investidor, 10% em rendimento. Para a empresa, 10% de custo. Então, o que nós temos? Que emitir as ações preferenciais representa para a empresa um custo de pagar os dividendos. Além disso, nós temos o custo de colocação no mercado. Então, vem por isso a observação, né, que este custo, né, ele vai ser o quê? Vai ser superior ao retorno que a empresa oferece ali para os seus acionistas, né, a expectativa que ela gera ali para os seus acionistas, em função destes custos de colocação dessa opção de investimento no mercado. A empresa, como fonte de financiamento, ela tem, né, o capital de terceiros e o capital próprio, né? E no capital próprio, nós já vimos o quê? Nós já vimos o custo de emitir as ações preferenciais. No entanto, tem mais duas possibilidades aqui que nós precisamos estudar, que é o quê? O custo da retenção dos lucros. Aí você vai pensar, poxa, mas o lucro já é da empresa, né? Que custo que isso implica? Né? Nós vamos descobrir aqui. E além desse, o custo de emissão das ações ordinárias. Para darmos sequência, então, na análise das fontes de capital da empresa e o custo que essas fontes representam, nós já vimos até aqui o custo do uso do capital de terceiros, nós vimos o custo da emissão das ações preferenciais e agora nós vamos ver o custo da retenção dos lucros, o que isso representa, né? Como isso acontece, o que nós devemos levar em consideração, além do custo da emissão de ações ordinárias. A primeira coisa, quando se vai pensar quanto custa, né, o capital do acionista, né, quanto que para ele representa, o que é um retorno esperado, nós deveríamos fazer o quê? Né? Porque o custo desse capital, dessa fonte de capital, né, pensa que o investidor ele coloca o seu capital ali na expectativa de rendimento, seria nós fazermos uma entrevista com cada um desses acionistas e perguntar, olha, quanto você espera, dado o seu custo de oportunidade, as possibilidades que você tem no mercado, qual que é o retorno que você exige, o retorno que você espera? Mas, obviamente, nós sabemos que esse não é o caminho mais simples, né? Não é possível resolver dessa forma. Portanto, então, nós temos aqui métodos, né, de aproximação, métodos que vão nos dar aí um valor aproximado do que seria esse valor esperado pelos acionistas.
Então, aqui o que nós vamos ver? O custo da retenção de lucros e o custo da emissão de ações ordinárias. Vamos observar que quem toma a decisão de quanto que a empresa deve distribuir na forma de dividendos, quando ela deve guardar de recurso, e a emissão também, se ela se vai realizar a emissão de novas ações ou não, cabe ao acionista ordinário. Então, nós temos aqui fatores que dependem exclusivamente dessa tomada de decisão por parte dos acionistas que participam das Assembleias Gerais. Começando pela retenção dos lucros, o que nós precisamos observar? Toda vez que a empresa, a cada apuração de resultado, a empresa ali apura o seu lucro, ela tem ali uma tomada de decisão com relação a esse resultado. Quantos por cento que ela deve reter? Quantos por cento que ela deve o quê? Distribuir. Então, a empresa tem uma distribuição de recursos, uma empresa de capital aberto, por meio dos dividendos. E ela guarda, é importante que essa empresa tenha a perspectiva, a análise do seu cenário futuro, para que ela possa fazer o levantamento da sua necessidade de capital. Quanto que ela precisa guardar para ter segurança no futuro, assegurar sua sobrevivência de longo prazo, conseguir realizar investimentos que vão dar essa sustentabilidade ao longo do tempo. Então, esses recursos, que são retidos, o que eles são, o que são feitos, com eles? Eles são reinvestidos na empresa. Então, toda vez que o acionista ele decide que a empresa vai guardar um maior percentual desse resultado, ele está optando pelo reinvestimento na própria empresa. Toda vez que ele opta pela empresa fazer uma maior distribuição de recursos, ele está querendo que ele receba esse dinheiro e ele faz um novo investimento, ele toma a decisão. Mas a retenção, guardar parte do recurso, é normalmente direcionada para quê? Para reinvestimento. Levando isso em conta, então, quando o acionista decide que a empresa vai guardar uma parcela dos seus lucros para fazer reinvestimentos, o que ele espera? Ele espera que esse reinvestimento, que esse capital aplicado na própria empresa, seja mais rentável do que ele mesmo fazendo outras aplicações no mercado. Então, esse é o custo da retenção de lucros. Quando o acionista decide reter lucros, ele tem expectativa de retorno. Ele tem um retorno esperado com o quê? Que esse recurso seja usado para um investimento que seja rentável. E aí nós temos, então, o custo dessa fonte de capital. A observação na retenção de lucros só se justificaria se a expectativa do retorno sobre os fundos reinvestidos fosse pelo menos igual ao retorno que estes acionistas, que eles obteriam em investimentos com risco semelhante. Então, o que nós descobrimos agora? Quando a empresa pega o seu resultado, o seu lucro, e aí os seus acionistas, eles resolvem, eles decidem, por meio da assembleia, que parte desses lucros serão retidos, vão compor lá a reserva de lucros da empresa, isso tem um custo envolvido. Por quê? Porque esses acionistas só o fazem, só tomam essa decisão acreditando que este capital reaplicado na empresa, ele vai conseguir trazer muito mais rentabilidade do que se eles recebessem esse dinheiro e dessem outra destinação para ele. No caso das empresas de capital aberto e da metodologia do CAPM que nós estamos aprendendo aqui, portanto, qual que é o custo de reter lucros? Nós vamos considerar que este custo é igual ao custo das ações que já estão em circulação no mercado. Quais técnicas nós vamos usar para isso? Nós vamos usar modelos que vocês já conhecem, o modelo CAPM e o modelo de Gordon. Nós vamos começar pelo modelo de Gordon. Modelo de avaliação com crescimento constante. Esse é o modelo de Gordon. Eu vou apresentar aqui a fórmula para vocês e vocês vão se lembrar dessa fórmula. Quando nós trabalhamos a definição do preço de uma ação, como eu defino o preço de uma ação? Qual o valor máximo que eu devo pagar por uma ação, considerando que eu tenho a expectativa de X% de rendimento? Nós levamos em consideração, um dos modelos aprendidos foi o modelo de Gordon. Nós temos aqui quais informações? Nós temos o valor dessa ação no mercado, que é o P0, nós temos os dividendos, as expectativas dos próximos dividendos a serem pagos,
Aqui, o K indicado pela seta, né, nós temos aqui o que? Era o retorno exigido por parte do investidor. Agora, o que é retorno exigido por parte do investidor vai ser o custo para a empresa. Faz sentido? Faz. Né? Lembra que nós conversamos que o custo, né, de reter lucros, ele é o quê? Ele é exatamente igual, a nossa metodologia ela considera que ele é igual ao custo das ações em circulação. Então, o que é retorno exigido pelo acionista? Exatamente o custo para a empresa. E a taxa de crescimento, né? O G representa a taxa de crescimento. Lembrando que D1 é o próximo dividendo a ser pago. Se por acaso você tiver dados históricos, dados dos últimos dividendos pagos, para calcular o valor esperado do dividendo, a expectativa do próximo dividendo a ser pago, você precisa da informação da taxa de crescimento representada pelo G. Nós queremos isolar o K nessa fórmula, que representa o retorno exigido pelo acionista, né? Sob o ponto de vista do acionista, é o retorno. Sob o ponto de vista da empresa, representa o custo. Matematicamente, isso é simples de resolver. É só multiplicar cruzado e isolar o resultado que nós queremos. A fórmula de reter lucros, ela corresponde ao rendimento em dividendos. Lembra do dividend yield? Nós temos aqui, então, o rendimento em dividendos mais o quê? Mais o crescimento que se espera que esses dividendos tenham ao longo do tempo, representado pelo G, a taxa de crescimento. Nada melhor que um exemplo para fixarmos as explicações anteriores. Vamos lá. Aqui nós temos um dividendo pago, o último dividendo pago de R$ 4,00, o preço da ação de 60 e a taxa de crescimento desses dividendos estimada em 6%. Como nós temos a informação passada do pagamento de dividendos, não foi dada a expectativa, aqui nós sempre temos que prestar atenção no tempo verbal do texto para poder entender quais os cálculos nós vamos precisar fazer. A nossa fórmula somente aceita o quê? A expectativa do próximo dividendo a ser pago, o valor futuro esperado. Para isso, nós vamos aplicar na fórmula, considerando o último valor pago mais a taxa de crescimento, né, multiplicado pela taxa de crescimento. Com isso, nós temos que o próximo dividendo é estimado em 4,24. Agora, é só fazer as substituições na equação, observando que P0 aqui nós temos o preço corrente da ação. Nesse caso aqui, nós não descontamos, por exemplo, os custos de lançamento. Por quê? É preciso relembrar a teoria. O que foi falado? O que é dado? Que o custo de retenção dos lucros, ele é considerado igual ao custo das ações já em circulação. Se elas já estão em circulação, nós não temos esses custos de lançamento. Nós temos os custos decorrentes de quê? Da remuneração ao investidor. Substituindo as informações nas fórmulas, nós temos o quê? Que o custo do lucro retido, ele corresponde, então, ao rendimento em dividendos mais a taxa de crescimento esperada. Isso foi igual a 13,07%, fazendo o arredondamento. Aqui, nós aprendemos, né, a técnica do cálculo do custo dos lucros retidos por meio do modelo de Gordon, mas nós temos também o modelo CAPM. Vamos entender um pouco mais sobre ele. Aqui está a equação do modelo CAPM. O rendimento de uma determinada opção de investimento, ele depende de quê? Ele depende da remuneração que um ativo considerado livre de risco oferece, mais um prêmio por risco aí de mercado, né, ponderado pelo quê? Pelo seu beta, né, pelo seu comportamento frente ao comportamento do mercado. O CAPM, então, ele indica que o custo do capital próprio é o retorno exigido pelos investidores como recompensa pelo risco sistemático da empresa. Vamos lembrar aqui o que representa o nosso risco sistemático? O beta, o coeficiente beta. Modelo, portanto, CAPM, né? Vamos trabalhar aqui o modelo CAPM. A aplicação por meio de um exercício,
Nós temos a informação que o prêmio pelo risco de mercado ele é de 9,2%. As letras do Tesouro no período renderam 5,3% e o beta dessa empresa é de 1,05%. Nós queremos saber, então, qual que é o custo do capital. Então, aqui nós estamos utilizando o modelo CAPM para calcular o custo da retenção de lucros. Nós temos, portanto, então, a equação do modelo e ali no enunciado do exercício já foi dado o quê? O prêmio pelo risco de mercado. Então, eu posso substituir diretamente ali o KM menos o RF. Lembram-se disso? KM menos RF, o retorno de mercado menos o ativo livre de risco é o prêmio, né, que eu tenho por correr o risco. Então, eu vou fazer a substituição direta, eu tenho informação, né, as demais informações do beta, eu tenho que, considerando aqui o modelo CAPM, o custo da retenção de lucros ele é igual a 14,96%. Então, o custo do capital, o custo de reter lucros, ele corresponde ao custo das ações em circulação. Nesse caso aqui, considerando o modelo CAPM, o custo das ações em circulação depende de quê? Depende tanto do retorno que as opções mais seguras do mercado oferecem, como um prêmio por correr o risco, o risco, nível de risco, né, sistemático. Bom, aqui então, né, foram duas opções, duas alternativas que nós temos. Vai depender do contexto, como eu disse, vai depender dos dados, né, que você tiver para poder fazer esse cálculo. O que nós precisamos observar aqui também é que o custo do lucro retido, ele sempre vai ser menor do que o custo da emissão de novas ações. Por quê? Porque ele considera as ações já em circulação no mercado. Ele considera, portanto, o retorno oferecido aos acionistas, sem levar em conta custos jurídicos, custos de contábeis, por exemplo, que essa empresa tem, né, entre outros custos, né, como as expectativas, mexer, né, aí com as expectativas do mercado, né, que é mais difícil de ponderar, ele não tem nenhuma relação com esses fatores, né? Ele leva em conta somente o quanto que essas ações que já estão em circulação, o quanto elas representam para a empresa em termos de custo, uma vez que essa empresa remunera esses acionistas. Essa aula termina aqui. Nós vimos o custo de capital próprio. Dentro do custo de capital próprio, nós vimos o custo de emissão de ações preferenciais e o custo da retenção de lucros. Ainda falta nós vermos o custo da emissão das ações ordinárias. Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Até lá!